Olá pessoal, nós acabamos de terminar a unidade 1, com a primeira lista de requisitos, para a biblioteca do IFB. Agora nós começamos a unidade 2, onde nós vamos transformar os requisitos em modelos visuais usando o ML, que é a linguagem padrão de modelagem de sistemas orientados a objetos. Hoje, então, a gente vai ver uma visão geral do que é o ML e os primeiros passos da modelagem de dados. Bom, vamos começar pela pergunta central. O que é, afinal, o ML? O ML é a sigla de Unified Modeling Language, a linguagem visual padrão para modelar os sistemas orientados a objetos. Repara na palavra linguagem. O ML não é uma ferramenta, não é um software. É um conjunto de símbolos e notações que todo mundo que trabalha com análise de sistemas entende do mesmo jeito, em qualquer lugar do mundo. E aqui vale um destaque importante, porque é uma confusão comum. O ML é uma notação, não metodologia. Ela define só a linguagem visual, como desenhar uma classe, como desenhar um relacionamento. Ela não dita processo, não dita metodologia de desenvolvimento, não dita qual ferramenta a gente vai usar. Você pode desenhar o ML trabalhando em cascata, em Scrum, do jeito que for. A notação é a mesma. Outro ponto, o ML não é uma história morta. Ela é mantida até hoje pela OMG, a organização responsável pelo padrão. E a versão atual é a OML 2.x. Ou seja, o que você está aprendendo agora é o padrão vigente do mercado, não uma curiosidade histórica de livro antigo. Falando em história, de onde ela veio, Vamos ver isso. Pensa em 3 rios diferentes que corriam separados, cada um com o seu próprio curso, e que em determinado ponto eles se juntam formando um rio principal, maior e mais forte que qualquer um deles sozinho. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o ML. Lá na década de 90, existiam 3 notações concorrentes para modelagem orientada a objetos, cada uma criada por um autor diferente. A notação Bush, a notação OMT de Humboldt e a notação USE de Jacobson. Cada equipe de desenvolvimento usava uma, e isso dificultava a comunicação entre os projetos diferentes, ou entre profissionais formados em escolas diferentes. Daí, em 97, a OMG, a mesma organização que citei há pouco, uniu essas 3 notações numa só, criando a OML. Não foi uma notação de um autor vencendo as outras, foi uma unificação de verdade, aproveitando o que cada um tinha de melhor, exatamente como os 3 rios formando um só. Pensa, se cada empresa de software usasse uma notação diferente para desenhar seus diagramas, como seria para um analista trocar de projeto? Ou para 2 times de empresas diferentes colaborarem no mesmo sistema? É exatamente esse problema de comunicação que a unificação em OML resolveu, e é por isso que ela virou padrão até hoje. Antes de entrar nos detalhes da OML, vale parar num porquê que a gente nem sempre para pensar. Por que gastar tempo desenhando modelo visual se dá para a gente simplesmente sentar e programar direto? Repara nos 3 ícones na tela. Eles resumem exatamente essa resposta. O primeiro é gerenciar a complexidade do sistema. O diagrama de blocos com a lupa. Modelar visualmente antes de codificar é como examinar a planta de um prédio antes de começar a construir. Você enxerga a estrutura inteira, entende como as partes se conectam, sem se perder em detalhes de código ainda. O segundo é comunicar ideias entre a equipe e o cliente, os 2 balões da fala. Um diagrama bem feito, o bibliotecário-chefe do nosso projeto guia entende, mesmo sem saber programar. Já um trecho de código ele não teria como avaliar. O modelo visual é a ponte entre quem entende de negócio e quem entende de tecnologia. E o terceiro é documentar decisões de projeto, a prancheta com checklist. Decisões tomadas hoje, como por que a gente escolheu modelar as entidades de um jeito e não de outro,
ficam registradas no diagrama, em vez de existirem só na cabeça de quem programou naquele dia. Pensa numa situação real. Você entra no projeto que já está rodando há 2 anos, sem nenhum diagrama, só tem código. Quanto tempo você acha que levaria para entender a estrutura do sistema comparado a se existisse um diagrama de classes documentado? É exatamente esse tempo que a modelagem economiza, lá na frente. A OML não é um único tipo de diagrama. É uma caixa de ferramentas com 14 tipos de diagramas diferentes, cada um pensado para mostrar um aspecto diferente do sistema. Para não ficar uma lista solta, ela organiza esses 14 tipos em 2 grandes grupos que você vê na tela. Os estruturais, que mostram o sistema em repouso, a estrutura estática, como as peças se organizam, e os comportamentais, que mostram o sistema em ação, como as peças se comportam ao longo do tempo. Entre os estruturais estão classes, objetos, componentes, pacotes, implantação, estruturas compostas e perfil. Entre os comportamentais estão classes, atividades, estados, sequência, comunicação, timing e visão geral de interação. Pensa numa caixa de ferramentas de verdade, com 14 ferramentas diferentes. Chave de fenda, martelo, alicate, trena. Um eletricista não usa as 14 no mesmo serviço. Ele usa só as que servem para o trabalho dele. Com a OML é parecido. Nem todo projeto usa os 14 tipos de diagrama. Cada um serve para um propósito específico. E um bom analista escolhe as ferramentas certas para cada situação. E olhando os destacados com a estrela na tela, são exatamente 5 desses 14 que a gente vai estudar nessa disciplina. Classes, casos de uso, atividades, estados e sequência. São as ferramentas mais usadas no dia a dia de um analista e vão dar conta de escrever a biblioteca do UFB por completo, da estrutura ao comportamento. Repara que dos 5 que vamos estudar, 4 são comportamentais, casos de uso, atividades, estados e sequência, e só um é estrutural, classes. Guarde essa proporção. Ao longo do semestre, depois de definir bem a estrutura com classes, boa parte do trabalho de modelagem vai ser descrever comportamento. Bom, com os 14 tipos de diagrama na cabeça, fica a pergunta prática. Por onde começar a modelar um sistema de verdade? Não existe uma ordem única obrigatória. Cada projeto pode adaptar, mas existe um fluxo comum e eficaz que você vê na tela. Primeiro, casos de uso, depois classes, depois sequência, atividades ou estados. Faz sentido nessa ordem. Primeiro, você define o que o sistema faz e quem usa. Isso é o caso de uso. Depois, com esse o que, claro, você desenha a estrutura que sustenta esse comportamento. Isso é classes. E só depois, com a estrutura pronta, é que você detalha como cada operação acontece por dentro. Isso é sequência, atividades ou estados, dependendo do que você quer detalhar. Bom, fica ligado nesse ponto, porque é importante. É exatamente essa ordem que vamos seguir nas próximas aulas, sempre aplicada ao projeto da biblioteca do UFB. Então, quando parecer que pulamos uma etapa mais à frente, geralmente é porque ela já foi coberta antes, seguindo esse fluxo. Pensa, por que faria menos sentido desenhar o diagrama de sequência antes do diagrama de classe? Guarde essa resposta. Ela tem a ver com o fato de que sequência mostra objetos trocando mensagens entre si. E esses objetos só existem porque uma classe os definiu antes. Antes de chegar ao diagrama de classes, propriamente dito, a gente vai ver numa aula futura, vai entender a ideia de modelagem de dados no nível mais simples, entidades e relacionamentos. Olhando o ícone na tela, um livro ligado por um losango a uma pessoa. Essa é a notação clássica de um modelo entidade e relacionamento, e ela carrega 2 conceitos centrais de hoje. Entidade
é algo do mundo real sobre o qual a gente quer guardar a informação. No nosso projeto guia, um livro é uma entidade, um usuário é uma entidade. Qualquer coisa que a gente precisa cadastrar e acompanhar ao longo do tempo. Relacionamento é como duas entidades se conectam. No nosso exemplo, um usuário pega emprestado um livro. O losango entre os dois retângulos representa exatamente essa conexão. Para fixar, pensa numa frase simples. Entidades são substantivos. Relacionamentos são os verbos que ligam esses substantivos numa frase com sentido. Então, usuário e livro são substantivos. Pega emprestado é o verbo que conecta os dois. Esse raciocínio inicial, quais entidades existem e como elas se relacionam, é o ponto de partida tanto para um diagrama de classes, que a gente vai ver em uma aula futura, quanto para um banco de dados, que vocês podem ver em outras disciplinas desse mesmo curso. É a mesma pergunta base, só que aplicada de formas diferentes mais à frente. Pensa na biblioteca do UFB. Além do usuário e livro, que outras coisas você acha que precisam ser cadastradas nesse sistema? Guarde sua lista, no próximo slide a gente confere, tá? Voltando à pergunta que ficou. A parte dos requisitos levantados na oficina presencial. Já conseguimos identificar as principais entidades candidatas da nossa biblioteca e você vê as 6 aqui na tela. O usuário, que é quem empresta, o livro, que é a obra catalogada, o título em si, não objeto físico. O exemplar, a cópia física daquele livro, repara que o livro e exemplar são coisas diferentes. Pode existir um livro só, com vários exemplares na estante. Empréstimo, o registro de uso, quando um usuário pega um exemplar emprestado. Reserva, a fila de espera, para quando um exemplar já está emprestado e outro usuário quer ser avisado quando ele voltar. E por fim, multa, o registro do atraso na devolução. Repara na diferença entre livro e exemplar, porque é um erro comum de quem está começando a modelar. Dom Casmurro é só um livro, mas a biblioteca pode ter 3 cópias físicas dele na estante, e cada uma dessas cópias é um exemplar diferente, com seu próprio código de identificação. Se você comparar essa lista com sua própria lista mental do slide anterior, bateu? Alguma entidade que você imaginou não apareceu aqui como bibliotecário, talvez por exemplo? Guarde esse pensamento. Nem todo substantivo que aparece nos requisitos vira entidade. Só os que precisam guardar informação própria ao longo do tempo. Isso é uma decisão de modelagem que a gente vai refinar aula a aula. Com as 6 entidades identificadas, falta a segunda metade da modelagem. Como elas se relacionam? E é isso que essa imagem na tela mostra. Entidade por entidade, com a notação de cardinalidade que o modelo entidade-relacionamento usa. O número 1 e a letra N. Um usuário faz vários empréstimos na notação. Isso é usuário 1 para empréstimo N. Um usuário só, muitos empréstimos possíveis ao longo do tempo. O empréstimo refere-se a um exemplar. Mas repara aqui, olhando pelo lado do exemplar, um mesmo exemplar pode ter vários empréstimos ao longo da vida dele, cada vez que alguém pega e devolve. Por isso, na notação é empréstimo N e exemplar 1. E um livro possui vários exemplares. De novo padrão, muitos para 1. Livro 1 para exemplar N, já que o mesmo livro pode ter várias cópias físicas na estante. Repare que o exemplar aparece no meio da cadeia com cardinalidades diferentes dos dois lados. 1 do lado do empréstimo, N do lado do livro. Isso não é contradição, é porque exemplar participa de 2 relações diferentes e cada relação tem sua própria cardinalidade. Bom, pensa no seu CPF. Um CPF 1 pode estar ligado a vários pedidos de uma loja online. N. Você faz várias compras ao longo do tempo, mas cada compra tem um CPF só associado a ela. É a mesma lógica de 1 para N que a gente acabou de ver entre
usuário e empréstimo. Pensa, por que não faria sentido modelar exemplar um empréstimo? Ou seja, cada exemplar só pudesse ter um empréstimo na vida inteira? Guarda essa resposta. Ela mostra que a cardinalidade N desse lado é essencial para a biblioteca funcionar de verdade, com o mesmo exemplar sendo emprestado e devolvido repetidas vezes. Para fechar o conteúdo de hoje, um gancho para o que vem a seguir. Na próxima aula, vamos formalizar o que o sistema faz, com o diagrama de casos de uso, identificando os atores, ou seja, quem usa o sistema, e as funcionalidades disponíveis para cada um deles. E repara nesse ponto, porque amarra tudo que vimos hoje, as entidades que já identificamos, usuário, livro, exemplar, empréstimo e outras vão reaparecer mais à frente como as classes do sistema, no diagrama de classes. Ou seja, o trabalho de hoje não é isolado, ele é a base de tudo que vem depois. Para fechar, uma retomada rápida do que vimos hoje. Vimos o que é OML, seu histórico, os 14 tipos de diagrama, agrupados em estruturais e comportamentais. Definimos a ordem que vamos seguir no curso, casos de uso, classes, sequência, atividades e estados. Introduzimos a ideia de entidade e relacionamento como a base da modelagem de dados. Identificamos as principais entidades candidatas da biblioteca do IFB e como elas relacionam entre si. E vimos também que na próxima aula a gente vai estudar diagramas de casos de uso. Então, na próxima aula, a gente formaliza o comportamento do sistema com o diagrama de casos de uso, sempre aplicado à biblioteca do IFB. Não esqueça de fazer atividade relacionada a essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá no NEAD ou mandar algum e-mail. Bons estudos e até a próxima aula.